Vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós estamos, te agradecer por essa oportunidade de aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar com o teu Santo Espírito, abrir, Senhor, o nosso entendimento. Sela agora, Senhor, todo o entendimento, sela, Senhor, as conexões, linhas de comunicações. Sela, Senhor, tudo que nós precisamos agora aprender. Sela, Senhor, não deixe que haja interferência, que seja banhado com teu sangue, todas as conexões, computadores, celulares, ambiente, que seja, meu Pai, selado pelo teu poder, para que haja, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós, que possamos fluir em entendimento e que os teus filhos estejam preparados para esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, irmãos. Hoje nós, acho que eram umas 5 da tarde, né? Ficamos sabendo aí da doutora Neuza Tioca, que já estava bem doentinha mesmo, mas hoje o Senhor recolheu. Né? A gente estava até conversando com o apóstolo Joseí, há uma grande perca, né? Que a gente está tendo, grandes baixas aí dos guerreiros da, da geração anterior, e realmente nós temos que nos preparar e preparar essa geração. A gente não sabe, né? Temos expectativas aí dos acontecimentos que estão por vir, porém, nós entendemos que há há um preparar dessa geração. A gente não está tendo libertadores com o calibre, né, desses homens que estão sendo recolhidos, e isso tem me preocupado. E isso tem me preocupado e muito, porque esses que trabalhavam na libertação, que eram ousados, né, que deram a cara a tapa e fizeram muito e com muito fundamento, porque uma das coisas que eu achava interessante na doutora Neuza é que ela ministrava não só para a turma do profético, porque é fácil você ministrar para os doidos, meu irmão. Qualquer doidura que você falar é legal, vai e o negócio flui. Eu sempre costumo dizer, essa turma que está na libertação, no mínimo faltam uns 3 parafusos. Se não faltar, a caixa central. Né? Aí qualquer loucura que você fala é fantástico, fabuloso. Mas a doutora Neuza e uma galera, eles entram em lugares, entram em ambientes que não era da libertação. Então, é, até né, a doutora Neuza era metodista, né, ela era da metodista. Acho que ela nunca se desligou da metodista, ela era metodista. Então, veja, você falar para os batista, metodista, é, é, presbiteriano, você entrar nessa linha de libertação, meu irmão, você tem que ter muito fundamento para isso. Então eu fui ungido por ela. Não tive muito contato com ela. Na verdade, eu caminhava com uma filha espiritual aqui no Mato Grosso, a apóstola Gisela, mas tive oportunidades, ela já teve aqui na nossa cidade, a apóstola Neuza, mas o que eu digo é que a galera de fundamento está ficando escasso. A galera que transita mesmo em todas as igrejas, que consegue ter Bíblia para isso, né? Você falar de um assunto tão difícil, porém você ter fundamento para entrar e realmente pautar biblicamente todo esse processo da libertação, principalmente quebra de maldição, como ela falava de espíritos aprisionados, né? Meu irmão, era temas violentíssimo e ela conseguia entrar em todos os ambientes, seja pentecostal, seja apostólico, seja profético, seja tradicional, ela estava lá. Então, isso tem me preocupado. Isso já é um alerta aqui, nós que estamos nesse curso. Queridos, nós precisamos parar de ser receptores e começar a entender que fomos chamados por uma geração. Os pais apostólicos estão sendo recolhidos. Uma geração está se passando. E poucos dessa geração nova agora
estão se levantando com o calibre dessa geração passada. Então a gente tem que começar a nos atentar a isso, né? Vamos lá. Amém. É, essa turma agora, entendemos que passou por aquele primeira temática, que é o nível um. Apesar que eu não gosto de colocar níveis, né? Nível um, 2, 3 e 4, que parece que é a faculdade. Então, quando você chega no nível 10, você já se tornou um super saiyajin e você já está pronto para fazer tudo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que eu gosto de colocar como temas, como grade. Então, tem a primeira grade, que nós entramos dentro do que é a libertação em si, do básico, que entendemos que é básico. E agora nós queremos tratar literalmente da fichinha de libertação. O meu propósito com vocês aqui já não é libertação pessoal, irmãos. Então, entenda aqui, né, tire a visão um pouco agora do foco do que eu vou aprender para mim. Eu vou aprender para ser um instrumento para outros. Então, o aprender para mim, eu creio que vocês já passaram por isso. Eu entendi sobre a libertação, o processo de libertação. A gente vai voltar de novo, né? E agora eu vou voltar e eu vou pegar todas as aulas, se eu conseguir dar conta disso, né? Mas eu quero pontuar todas as aulas até para escrever o material, segundo aquilo que o Senhor tem colocado e gerado no meu coração. Então, essas aulas depois vão ser transcritas, né? Graças a Deus por uma galera firme que tem feito isso, né, que tem nos apoiado nisso, filhos que têm nos abençoados e agraciado com o seu tempo, né, escrevendo ali e colocando isso no papel. Depois nós vamos fazer disso uma apostila acerca da libertação, acerca disso, segundo aquilo que o Senhor tem me dado. Agora, o que eu quero que vocês peguem aqui é que daqui para frente é a aplicação, que vocês possam aprender a aplicar isso na vida dos outros. Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui como alerta, irmãos, não existe fórmula. Por mais que a gente fale, passe a pauta disso, me dá a pauta daquilo, me dá a pauta daquilo outro, a gente tem como uma ferramenta. Não existe técnica, não existe manual para uma libertação. A gente pode transferir, nós estamos transferindo o conhecimento, mas não se paute em um manual. Ah, vou pegar um manual e com esse manual eu vou conseguir fazer a libertação em alguém. Não. A libertação ela precisa ser colocada de um modo espontâneo, espiritual, no sentido de orgânico, ver o que está acontecendo, identificar. Então, não vai naquele negócio que, sabe, a gente está até discutindo, os terapeutas de hoje. Se é dor de cabeça, então dor de cabeça é porque você está com isso daqui, dor no daqui porque você está com aquilo. Ou seja, a gente já fez o manualzinho. Então, se a dor é aqui, é por causa disso, a dor é aqui é porque você brigou com o pai, se a dor é aqui é porque você brigou com a mãe, e a gente está fazendo isso na libertação. Então, o primeiro alerta que eu falo com vocês, não pegue isso daqui, transcreva e vá tentar fazer. Não, aprenda no sentido de qual é o fundamento. Se vocês já estão anos comigo aprendendo, eu não vou dar a fórmula, eu vou dar o fundamento. E com o fundamento você aplica tudo que você quiser. Se você aprendeu como funciona, você faz acontecer. Então, sempre dependa do espírito de uma administração. Nós temos uma base, nós temos um esqueleto, mas, irmãos, preste atenção. No momento, muitas coisas vão acontecendo. Pegue, vocês que estão acompanhando a gente naquele grupo do propósito que a gente está fazendo, pegue aquilo como referência. Veja, a gente estuda, olha ali o contexto e, na hora, a gente faz uma renúncia. Não tem nada escrito. Até o pessoal fala, apóstolo, passa essa renúncia. Não tem nada escrito, não tem nada, não tem nenhum escrito ali. Eu estou vendo ali, olho a história do negócio, olho a conexão, a gente faz a conexão, entende como esse espírito age e vamos nos arrepender. Ponto. Isso é quebra de maldição. É arrependimento.
Só isso. Então, o nosso papel como libertadores é aprender a levar as pessoas a níveis de arrependimento. Somos facilitadores. Ponto 2. Hoje eu quero dar uma introdução, né, nessa primeira aula, já vamos entrar em algumas coisas. Ponto 2. Irmãos, eu vou dizer, Éder, aqueles que já passaram, né, comigo nessa questão da libertação. Eu, no máximo, 2, 3 atendimentos eu faço com uma pessoa. Por quê? Não é que eu não vejo eficiência, mas é que eu vejo que as pessoas criam uma dependência do libertador. E toda libertação, ela não é um discipulado. Saiba diferenciar libertação de discipulado. E hoje as pessoas criam uma codependência. Por que codependência? Porque eles estão fragilizados em uma área. E principalmente o libertador, normalmente ele ou o intercessor vai ter visão aberta. E infelizmente nós somos muito, muito, muito voltado ao místico. Então, quando a gente sabe que tem alguém que tem visão e revelação, a gente acaba levando essas pessoas a serem os nossos gurus espirituais. E preste atenção, se nós não levamos as pessoas a níveis de maturidade, essas pessoas nunca serão libertas. Porque a libertação é o ato de crescer, ser maduro, abandonar as coisas. E como que eu abandono? Fazendo. Se eu não deixo a pessoa crescer e lutar as suas lutas, ela nunca vai conseguir vencer os seus gigantes. Parece óbvio, mas não é. E nós estamos privando essa geração de lutar as suas lutas. Por quê? Porque a pessoa está lá. Ah, eu tive não sei o quê. Ora por mim, faz a pauta aqui. Aí lá vai nós lá. Ah, não sei o quê. Não, meu irmão, peraí, o que você sentiu? Sentiu, o que é isso? Meu irmão, vai orar. Vai agora é a tua vez. Por quê? Porque já entendemos que desconectamos você disso. Agora, meu irmão, agora é a tua guerra. Agora você vai ter que ir para lá. E se a gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Não, daqui a pouco você está sabendo da vida da pessoa. Aí o que que acontece? Qual é o problema dos libertadores? Que eles tomam o lugar do pastor. E por isso os libertadores não são bem vistos na igreja. A turma mais caçada na igreja são os libertadores. Por quê? Porque eles começam um atendimento e não sabem a hora de parar o atendimento. E entender que esse atendimento ele tem um limite, é libertação. Aí a pessoa está com um problema, chama o libertador. A pessoa está com uma dúvida, chama o libertador. A pessoa está com não sei o quê, chama o libertador. A pessoa está com uma dor, a espinhela caída, então passa pela libertação. Ah, é vento cruzado, passa. A gente brinca, mas o duro que é a realidade. Chama o libertador, chama o libertador, chama o libertador. E aí o libertador, ele agora está no lugar do pastor. O libertador que aconselha, o libertador que direciona, porque o libertador sabe da vida da pessoa todinha. Então é melhor eu sempre lidar com a pessoa que sabe da minha vida. Entendeu? A pessoa já sabe todos os meus problemas, meus pontos fracos. E aí o libertador se torna a mãezona. E aí faz da sala de libertação o atendimento pastoral ou uma célula. Então observa que muitas igrejas de libertação começou com um atendimento que virou um aconselhamento, que virou uma célula, que virou uma igreja e que virou um problema depois. Né? Entendeu? Virou um problema. Quais os maiores problemas da igreja de libertação? São os relacionamentos, porque tudo começou na salinha. Salinha, porque essa pessoa me entende, essa pessoa tá conseguindo descobrir os meus problemas e a gente passa a ser imaturo. Então, conselhos que eu dou, façam atendimentos cirúrgicos. E depois, meu irmão, fala para a pessoa segurar na mão de Deus e ir. Agora, veja como eu entendo aqui.
Nós estamos treinando vocês, muitos aqui treinando vocês, né? Muitos são os pastores de igreja, mas muitos aqui são membros de igreja. Então, o que que eu entendo? Veja só. Deixa eu fazer meus desenhos aqui. E eu vou dizer, querido, isso é, como que eu posso dizer? Isso é trágico na igreja, porque é uma realidade constante que a gente lida. Veja só, o que eu entendo aqui, eu, Éder, entendo esse processo aqui. Aqui está uma pessoa. Vamos lá. A pessoa. Ela entrou na igreja. Então, vamos colocar aqui. Supor que isso aqui é a igreja. Ele entrou na igreja. Pois bem, dentro dessa igreja, lembra que quem fez o discipulado com a gente entendeu que existe três etapas. A etapa do aprendizado, a etapa do ministério, eu vou colocar como um instrumento musical, e a etapa da consolidação, que eu chamo das festas, né? Quando a pessoa aqui agora está envolvida no reino mesmo. Então, vamos colocar aqui como globo. As três etapas, que para mim seria o átrio, o lugar santo e o santo do santo. Beleza. O que que acontece aqui? A pessoa ela entrou. E quando ela entra, ela precisa de três coisas. A pessoa entrou no átrio. No átrio, ela precisa ser direcionada em três coisas. O que que ela precisa? Então, vamos lá. Ela entrou no átrio. Essa pessoa ela vai precisar de três coisas. Um, veja só. Eu já te falo, Alba, sobre essas questões. Vamos lá. Então, o primeiro passo que ela precisa de cuidado. Ela vai precisar de um pastoreio. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é o colocar do pastoreio, como se fosse o remédio. Ela precisa estar ali envolvido com a pessoa, aconselhamento, tudo mais. Outra coisa que essa pessoa precisa de libertação, porque ela veio das trevas, então ela tem que tirar os bichos que tá nela. Então ela precisa ser liberta, arrancar os bichos dela. E depois ela precisa do discipulado. Então, o átrio para mim é esse lugar, que a pessoa precisa passar por essas três coisas. Então ela vai para o discipulado. Cadê o livrozinho? Aqui. Beleza. E isso daqui tem que andar junto. Então, o que que a gente tem que fazer?
A pessoa chegou na igreja, você como libertador, você é uma ferramenta. Então você vai trilhar entre o pastoreio, libertação e discipulado. Então, vamos lá, a pessoa ela tem que estar envolvida com um pastor, com um discipulador, com alguém que vai estar acompanhando o dia a dia. Veja, chegou o seu João. O seu João, então, agora está, né? Ele veio por um convidado, ou tal, mas ele está lá no átrio, ele está agora dentro dessa estrutura de, de cuidado. Está sendo cuidado, está sendo. Tá ali, está sendo. A pessoa visita e vai. Aí, esse pastor, ele viu, falou: olha, o seu João ele está com um problema seríssimo, né? A gente sente que tem uma maldição na vida dele. Passa para quem? Para o libertador. Então, veja, o pastor está lá no pastor. Do pastor passa para o libertador. O libertador devolve para o pastor. E o pastor anda junto com o discipulador. Então, isso aqui vai trilhando aqui, ó. Pastor, discipulado. Pastoreio, discipulado. Pastoreio, discipulado. A libertação é um momento. Entende dentro desse processo? E o discipulador, o libertador, ele tem que estar sempre em contato com o pastor. Pastor, o pastor recebe. Dentro de uma igreja funciona assim. Então, o pastor, imagine, eu sou pastor. Eu pego o irmão João, ó, fulano, o irmão João está aqui, ele está com esse problema. Passa lá um mês, beleza? 3 sessões, 4 sessões, fez lá, discerniu, papá, joga para o pastor. Pastor, ó, o problema do João é maldição na área da sepultura, e isso aqui, isso aqui, isso daqui. Beleza. Agora, o que o pastor vai fazer? Vai cuidar dessas feridas e levá-lo ao nível de discipulado, de ensino da palavra. Porque se demônios entraram, é porque essa pessoa ela está literalmente quebrada em áreas. Então, eu não vejo que essa pessoa tem que ficar aqui, na libertação. Ela tem que ficar ou no pastoreio, quer dizer, no pastoreio e no discipulado. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a pergunta da Alba. A pessoa teve níveis de trevas profundo. A gente se preocupa com os pactos. Eu não me preocupo com os pactos. Eu me preocupo com a alma dessa pessoa. Você entendeu? Por que eu preocupo? Porque se a pessoa se envolveu com trevas profundas, ela tem um nível de orgulho profundo. Meu irmão, quanto mais trevas essa pessoa se enfiou, mais orgulho ela tem. Isso aqui, você pode escrever isso daqui. Toda pessoa que se envolveu com profundas trevas, ele tinha sede de poder. Então, é uma pessoa quebrada no seu caráter, orgulhoso até as tampas. Então, não é o processo de libertação. Eu não dou foco só nos pactos. Eu dou foco nisso que foi quebrado na alma dessa pessoa. Por que ela se envolveu com tudo isso? O que seduziu essa pessoa? Por isso que eu digo, é o pastoreio e o discipulado. Uma pessoa pode efetuar as três? Pode. Mas que essa pessoa seja o pastor da igreja. Se ele não é o pastor da igreja, eu não aconselho ele ficar nas três funções. Por quê? Porque a pessoa vai ficar dependente do libertador. E aí, irmão, preste atenção, qual que é o trabalho do libertador? Como atendimento. Veja a sala do médico. Imagine que se cada paciente fosse morar no hospital. Acabou o hospital. Você entendeu? Então, eu vejo que o libertador é como o atendimento do hospital. Ó, vem aqui, tá com problema? Manda para o clínico tal. Tá com problema? Manda para o especialista tal. Tá com problema? Toma esse remédio aqui. É essa passada, assim, entendeu? Diagnosticamos o teu problema. Passa e vai embora. Agora vai resolver o teu problema. E quem vai resolver esse problema? É o apacentar, mudando o caráter dessa pessoa e a palavra mudando o comportamento deformado. Amém? Amém, querida. Deus abençoe. Então, o que nós precisamos entender aqui? Quando
É, é aí que vem, aí que entra esse problema. O que que acontece? Normalmente, o libertador tem um pastoreio forte. Você entendeu? E aí que entra o problema aqui, que o pastoreio tem, o libertador, ele é forte, porque ele é uma pessoa decidida, é uma pessoa que orienta, uma pessoa que tem uma posição, uma pessoa que tem uma direção. E aí os pastores não têm. Então, eu vou dizer que o libertador ele tem que ser duplamente mais cuidadoso. Duplamente mais cuidadoso. Porque a tendência desse libertador é se tornar pastor. E quando ele se torna pastor, ele monta a igreja dele. E aqui eu vou dizer, meu irmão, boa parte das igrejas com visão de libertação começou assim. Ele começou atendendo, as pessoas gostaram da direção e do pastoreio dele, porque ele se torna uma pessoa direcionada e decidida, é óbvio. E essa pessoa não tem alma para aguentar tudo isso e vê, muitas vezes, a fragilidade pastoral, você entendeu? E conseguir caminhar com isso. Então aí nós vemos o problema. E aí onde a turma da libertação não é bem vista na igreja. Não é bem vista. São os problemas da igreja. E em todos os lugares que eu passei de igrejas tradicionais, que as pessoas não querem nem saber de libertação, você vai ver que foi um libertador que deu problema. Deu problema nesse sentido. Ele não repassava de novo. Ele tomava. Você entendeu? Ele tomava aquela pessoa para si. E aí o problema já estava. É demorado, mas entenda que. Me entenda bem, a hora que vocês vão para a prática, e se vocês conseguirem fazer o que eu estou orientando, você vai ver que não é tão demorado. Não é. Eu falo porque hoje eu tenho resultados de pessoas que eu não atendi muito. Depois eu fui batendo no caráter, e essas pessoas se tornaram boas pessoas, pessoas excepcionais, grandes em obras. Mas eu não fiquei fazendo renúncia. Eu fui bater no caráter. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, a renúncia é um processo. E é um processo rápido, não é demorado. O mais problemático é o caráter. E aí eu digo, o libertador, que não é o pastor da igreja, não precisa se envolver nisso. Ele só pontua. E aí eles vão trabalhando junto. Manda para o pastor, ó, bate nisso daqui, vai ser um orgulho, pode bater no orgulho. E a pessoa vai batendo. Ah, vai dando uns negocinhos, manda pro libertador de novo. Faz uma renunciazinha, dá um negocinho ali, pá, joga de novo. Você entendeu? Então eles vão fazendo essa tabela para que a pessoa não fique idólatra, dependente químico da libertação. Você entendeu? É esse cuidado que eu estou dizendo. Exatamente. O caráter, ele vai bater nos dois. Então, o que eu estou dizendo aqui é, isso daqui vai livrar muito vocês de muitos problemas lá na frente, se vocês realmente forem trabalhar na libertação. Escutem. É... Nunca vai ser revelado tudo numa pegada só, Adriele. Nunca. Se você pegar todo mundo aqui, cada um ainda está saindo dos seus cativeiros. Por isso que eu digo, seus cativeiros, ele não sai assim, ele sai com transformação. Você acha que não tem área na minha vida que eu falo, rapaz, olha isso daqui, eu não tinha visto. Você entendeu? Mas eu não ligo, apóstolo, faz a renúncia aqui comigo. Porque agora eu amadureci para eu sair desses cativeiros. Entendeu? Eu tô maduro agora. Porque entenda, querido, o cativeiro, ele é um ambiente que me prendeu. E me prendeu por causa de uma falha no meu caráter, de um comportamento demoníaco em mim. Então, quando eu tenho consciência disso e trabalho isso para sair, isso se torna rápido na minha vida. Agora, tem coisas que não, tem coisas que eu preciso do outro. Eu preciso de alguém na minha vida. Por isso que eu digo, isso ele não é que é rápido, instantâneo, mas eu vejo coisas que duram demais. E aí você vai ver, a pessoa já se tornou dependente da libertação. Já não é mais atendimento.
já se tornou um aconselhamento. O que acontece? A pessoa chega ali, aí depois ela fala, olha, eu preciso tomar uma decisão hoje e eu precisava de um atendimento. Já vi muito isso. Eu estou passando por esse problema, eu precisava do atendimento. Então já não é libertação, entendeu? E aí a gente está tomando decisões pelas pessoas. Porque o libertador, depois que ele começa a ver as coisas acontecendo, ele se entrega na libertação. Irmão, as pessoas, quando começam a ver resultado, se entrega. E se entrega mesmo, porque eles acreditam naquilo que a gente está fazendo. E aí, se não é uma pessoa sarada, ela passa a ser um manipulador. Eu vi pessoas fazendo isso. As pessoas chegam para mim, o que eu faço nessa questão? Meu irmão, eu poderia manipular um monte de gente a fazer um monte de coisa, principalmente na área financeira. Não, agora você vai ter que fazer isso, agora você vai ter que fazer aquilo, agora você vai ter que fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa está totalmente entregue, acreditando naquilo que a gente está fazendo. Entendeu? E se a gente não tem uma ética estabelecida, nós vamos direcionar essas pessoas a fazerem muitas coisas. Exemplo, eu já vi libertador, eu estou dizendo de casos locais, antigos, que a gente já teve. A pessoa, olha o caso, a pessoa ela teve muita promiscuidade na cama dela, fazia orgias, swing e muitas coisas. Dormia com 2, 3 homens, beleza. Qual foi o conselho do libertador? Queima a cama. Joga a cama fora. Você vai ter que jogar a cama fora. Isso aqui eu estou dizendo na minha igreja local. Né? Quando a gente começou, joga a cama fora. Mas já que você vai jogar a cama fora, a ideota, né? A ideia grande do libertador. Então faz o seguinte, leva para minha casa, que aí a cama era nova, né? Leva para minha casa que a gente unge ela e pronto. Ué, peraí, se a cama não serve para a pessoa, vai servir para o libertador? Você entendeu? E a pessoa ia fazer. Aí chegou em mim, apóstolo, é porque eu falei, peraí. Quem que tá mandando você fazer isso? Você entendeu? Que agora ele está passando para os limites que já não é dele, já é do pastor. Eu falei, não, senhora, ninguém vai jogar a cama fora. Ninguém vai fazer nada disso. Peraí, vai jogar fora e vai, em vez de jogar fora, vai dar para o outro? Não, o que é maldição na minha vida vai ser maldição na vida do outro também. Se entendeu aqui? Então, as pessoas vão ficar sempre nas nossas mãos. E se a gente não tem uma natureza sarada, nós seremos os maiores manipuladores que já existiu. Então, uma das coisas que eu digo, queridos, cuidado, porque o que está sendo entregue na mão de vocês é poder, ferramentas que as pessoas vão ficar vislumbradas pelos resultados que eles alcançarão na vida deles. E a gente vai ter a tendência de manipular, porque as pessoas entregarão as decisões da vida delas nas nossas mãos. E você não pode pegar. Livre-se dessa armadilha. Não pegue as decisões das pessoas, porque as pessoas elas vão falar assim: o que eu faço nisso? Aí você vai ter que falar assim: o que você está pensando? Ah, eu estou pensando. E o que a Bíblia diz? Ah, isso aqui, então, irmão, ora. É que nem a discussão de hoje, né? Apóstolo, a gente sabe, e sexo assim, pode ou não pode? Não está explícito na Bíblia, mas eu não faço e eu digo que não é bom. Mas você acha que eu vou falar, não, você não pode fazer? Vou falar isso. Porque eu falo se a Bíblia diz não, aí eu vou dizer não pautado na Bíblia. Se a Bíblia não diz, eu vou passar entendimentos, mas eu não posso fechar a tua decisão. Você entendeu? A tua decisão tem que vir de você. Porque senão depois eu falar, né, mas porque foi o fulano que pediu para mim fazer isso. Eu fui lá, o fulano falou para mim fazer isso. Depois, meu irmão, você vai ganhar um processo nas costas, problemas, e aí a chapa esquenta. Então, conselho dado, né? Livre-se dessa armadilha, porque para mim a armadilha começa muito bom, mas depois se torna armadilha. Trabalhe sempre com o pastor, né? Trabalhe sempre com a equipe pastoral e o discipulado.
trabalhem sempre junto com eles. Amém? Pode ser cobrado sim, com certeza. Pode ser cobrado. No, não do financeiro, tô falando espiritualmente, né? A pessoa pode ser cobrada porque ela vai chamar uma guerra para ela. Saiba que quando você entrar na guerra de alguém, essa guerra também vai ser tua por um tempo. Então, entenda, tenha, tenha ciência que muitas vezes a chapa vai ficar quente, vai esquentar um pouco, né? E faz parte natural da libertação. Então, não pense que é mil maravilha, meu irmão. Você começou a trabalhar com essa questão, você pode esperar, né? A chapa vai esquentar, isso se chama intimidação, mas não temos nada a temer, amém? E assim funciona. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Tem alguém que queira falar alguma coisa? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu não estou dizendo aqui com gente nova, não. Eu sei que tem gente aqui que já passou por cursos e cursos e cursos e cursos, né? Que já está quase na qualidade de serafim ungido da sétima espada da quinta revelação, né? Eu sei que tem muita gente boa aqui, mas eu digo no sentido, queridos, agora eu estou dizendo de, de uma pessoa que trabalha 12 anos nisso e já apanhou muito, já fez muitos erros nesse sentido e que tem tentado aprender a levar uma igreja de um modo mais sério, no sentido assim, mais orgânico, mais sem peso. No caso da rede, né, o caso aqui da pastora Neuzivan falando, nós temos a rede apostólica Chema, que são os meus filhos espirituais, e temos os que atendem lá. Então, esse é o caso que ela está dizendo, né? Então, no caso da rede, fala a mesma coisa. Veja só, o que que a rede é hoje? A pessoa chega com um problema. O que que eu aconselho? Trata aquele problema e joga ela para o pastoreio, né? E quem que é o pastoreio ali? É, olha um ponto aqui que eu vou dizer. Muitas pessoas, e muitas não, 90% das pessoas chegam com problema de paternidade. Então elas raramente vão me buscar. Apesar de elas chegam, né, querendo a cobertura, mas depois as feridas de paternidade entram. E aí o que que acontece? As pessoas começam a buscar os irmãos, né? E eu digo que elas vão ter que se aproximar. Se não se aproximar, elas não sairão desse espírito de orfandade. E aí a gente passa a libertação ser esse processo, né, de 1 ano, 2 anos, libertando. E depois você vai ver que a pessoa não saiu do lugar, porque nós não demos a ela a condição de andar. Então é aquele negocinho, irmão, ó, é aqui, 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 e né, vamos para o discipulado, vamos para os estudos. Aí você pergunta, por muito caso, né, na rede, a pessoa está nos estudos? Não. Ela está participando Não. Ela está nos jejuns? Não. Ela está não sei o quê? Não. Né? E aí ela só quer a libertação, né? Pensando que a libertação vai ser um caso mágico. Né? E não vai ser um caso mágico. Né? Não caia nisso, né? Tipo de portais. Tá, vamos lá. Vamos para o lado espiritual. Lado espiritual desse negócio. Houve-se um portal? Houve-se. Mas o único portal, a única coisa que eu digo joga fora e não entre nessa guerra é quando a gente já tem um nível de poltergeist. O que é poltergeist, meu irmão? É quando dentro de uma casa objeto já está voando, porta já está abrindo, panela já está caindo, luz já está acendendo. Quando chegou nesse nível, eu vou dar o conselho do apóstolo José. Meu irmão, muda de casa. Porque o pecado foi grande, a iniquidade foi demais nessa casa e a guerra vai ser gigantesca.
Entendeu? Então, se puder, muda de casa. Se não tiver nenhuma outra possibilidade, aí vocês vão para os atos proféticos e tudo mais. Mas a gente já viu essa questão, por exemplo, quando um trem queima, que a gente já viu, né? Faz a fogueira santa, quando no começo dos encontros com Deus, pega tudo, joga fora. É interessante, mas hoje eu entendi, ao longo desse tempo, atendendo e atendendo gente, que qual é o maior portal? É a cama que ela deitava ou o comportamento que ela tinha? O que adianta eu jogar a cama e fazer tudo isso no sofá? Você entendeu? Então, na verdade, o problema não era a cama. Ela fica como uma marca, alguma coisa, sim, depois a gente ora, né, unge, se arrepende, renuncia, mas para mim o maior problema é o comportamento da pessoa. Não invalidando os atos espirituais, mas o que eu estou dizendo é que todo ato espiritual, ele é linkado a um comportamento natural. Quem que abriu esse portal? Um comportamento. Então, se eu não tiro o comportamento, não adianta eu fazer o ato profético. Então, lá na frente, né, nesse caso aqui, a pessoa entrou, ela estava com esse nível de imoralidade grandíssimo. Ia no primeiro, segundo atendimento já jogar a cama fora. Não, essa pessoa mudou de vida? Não. Essa pessoa já consertou isso? Não. Então, sei lá, depois, se houvesse arrependimento e tudo, lá na frente o Senhor incomodasse ela com essa cama, aí beleza, olha, vende, joga fora, porque aqui, né, teve muitas marcas, beleza, eu entendo, mas agora, a pessoa vem, vamos lá, imagine aqui, a pessoa fazia o carro como um motel, pegava todo, o carro era um matador, aí chega aqui para atender comigo, falou, irmão, rapaz, esse carro aí, um portal espiritual, fala o seguinte, manda esse carro para mim aqui, tá? Porque esse carro aí vai ser uma porta aberta na tua vida. Você entendeu? É um trem de louco, é um trem estúpido para mim. E a pessoa ia fazer, é óbvio. Então, é esse tipo de questão que a gente está dizendo. É, Gleice, se sente que os teus filhos tiveram alguma coisa? Se foi tipo assim, algum comportamento foi mudado depois dessa casa? Se você sentir que, não, eles eram um, depois dessa casa se tornaram outro, é interessante fazer alguma coisa. Mas não, né? Teve algumas brigas lá, alguma coisa assim e tal, mas saiu da casa, saiu. Entendeu? Então eu entendo isso aqui. E, pelo menos é o meu entendimento. Sim, a gente já foi uma vez para um evento, a luz acendia e apagava, né? As cortinas abriam. Eu falei, rapaz, eu no aluguel não tava que vinha um demônio junto, né? Vai ter que cobrar um pouco mais barato. Tinha outro hóspede. É terrível, meu irmão. Pensa noite terrível. Mas, principalmente beira de praia. Em cidade praiana é terrível. É terrível. Então, quando chega nesse nível, aí é interessante já sair fora. Deixa a casa. Só se realmente você quer lutar por lutar por lutar. Entendeu? Então, o que eu estou tentando levar vocês aqui entenda o seguinte, irmãos. A gente sabe sobre portais, nós sabemos sobre armas espirituais, nós sabemos sobre dimensões, nós sabemos de tudo isso. Mas eu vou dizer como experiência. O que mais me ajudou em libertações foi a doutrina da palavra. Ponto. Os maiores resultados que eu vi no dia a dia de pessoas que chegaram na nossa igreja, pessoas que chegaram com a gente, foi realmente os meus confrontos.
né? Foi confrontar essa pessoa, confrontar a maldade, confrontar o orgulho, confrontar a soberba, confrontar. É, 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 é óbvio que tem momentos, como a gente está sempre fazendo renúncia, né? Em todos os nossos cultos, todas as coisas, a gente tem uma renúncia fazendo. É óbvio que isso ajuda muito. Mas as maiores libertações que eu vi, transformação, foi quando a gente confrontava as pessoas, ia quebrando essas estruturas. Por isso eu quero que vocês, que passarem por essa escola com a gente, não saia daqui místico, saia daqui pronto para entrar em igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, igrejas apostólicas, igrejas proféticas. Ou seja, vocês estão prontos com fundamento para atender todo esse tipo de gente. Hoje eu digo, eu dou aula em batista, dou aula em assembleia, dou aula em metodista, dou aula em pentecostal, dou aula em tradicional. Ou seja, eu consigo entrar em todos esses lugares e ministrar temas cabulosos, mas eu consigo ir fazendo porque você vai para a Bíblia. E aí você vai vendo as pessoas sendo transformadas. E esse é o ponto que eu anseio, que no final desse tempo vocês já estejam preparados para isso. Saberem separar os portais espirituais, as marcas espirituais, mas o caráter da pessoa. Você entendeu? Por isso, essa instrução. Não peguem para vocês como libertadores. Se você é o pastor da igreja, beleza, é responsável. Se você não é o pastor da igreja, se você não é o discipulador da igreja, e se você está sendo levantado como um libertador, querido, só faça o teu papel. E esteja sempre em contato com quem cuida dessa pessoa. Exemplo, igreja de célula, líder da célula, igreja normal, o pastor. Sempre, querido, sempre conte para essa pastor, sempre conte, passe tudo para essa pessoa. Por quê? Porque se a pessoa chega e diz que não pode contar para o pastor, eu digo, não atenda. Eu não atendo. Irmão, se você não pode, se o teu pastor não pode ficar sabendo disso, cara, para mim é bucha. Depois vai sobrar alguma coisa para você, porque é uma pessoa que não tem lealdade. Você entendeu? Se eu chego para atender alguém e o pastor não pode ficar sabendo disso, às vezes as pessoas jogam, né? A gente vai em algum lugar e fala, pô, você pode atender essa pessoa? Posso. E essa pessoa vai contar coisa para mim que o pastor não pode ficar sabendo, rapaz, eu já acendo umas luzinhas. Entendeu? Peraí. Entendeu? Tudo bem, o pastor não acredita, mas, irmãos, tem coisas que não é espiritual. O cara tá passando, vamos lá, eu tô chegando aqui, eu chego na tua igreja, aí eu vou atender. Aí o pastor, aí, por exemplo, a pessoa tá com pornografia. Esse é o problema da pessoa, pornografia. Aí o pastor não pode ficar sabendo, entendeu? Aí eu saio dali com um atendimento. Você acha que a pessoa mudou? Eu fiz a renúncia contra o espírito das águas. A pessoa mudou. Ela vai deixar o hábito da pornografia? Não. Quem que vai ter que cuidar disso daqui? Você entendeu? Então, isso que a Lívia tem colocado aqui, ética, ética, ética. Vocês terão que ser os mais éticos possíveis, transparentes. Transparentes. Isso vai livrar a igreja dos rachas, vai livrar você de títulos de Jezabel, de tudo mais, porque você é transparente. Sejam sempre transparentes. Amém? Sempre. Quando a pessoa não tem pastor, vamos lá, a pessoa não tem ninguém que cuide dele. Para mim, é complicado você fazer libertação nessa pessoa. Porque a libertação, ele é o start de um discipulado. Você entendeu? É aquele negócio. O que é a libertação para mim? É aquela injeção que a pessoa dá, que ela está morrendo, mas depois vai para os tratamentos. E os tratamentos não é na libertação, os tratamentos é no discipulado, é conhecer a verdade. Se não fosse assim, Jesus não precisava ter andado 3 anos com os discípulos dele, era só fazer ali 3 renúncias, 4 pautas,
e pronto. Você entendeu o negócio aqui? Todo processo de libertação é discipulado. Ah, se não, eu estou dizendo, preste atenção aqui, você como um libertador, né? Não, não aqui, o que eu estou dizendo, você como um libertador, entendeu? Se você tá, você entra na minha igreja e você vai ser um libertador lá na minha igreja e você não passa o que está acontecendo para mim como pastor, é, você está sendo conivente. Por isso que eu digo, você está aprendendo aqui, você vai ser uma pessoa que vai ser uma auxiliar na igreja. Seja transparente com o teu pastor, sempre sejam transparentes. Pastor, ó, essa pessoa está assim, com esse problema. Não é contar, ah, ele fez isso. Não, ó, o problema dessa pessoa é isso, isso, isso. Trate isso, isso, isso. Enviou para ele. Aí depois ele te enviar de novo, dá aquele ajuste, envie de novo. É sempre assim, ó, sempre devolva. De tudo isso que eu falei para você, devolva as pessoas para quem te deu elas. Porque você não é pastor, você não é discipulador, você é libertador. Então, a pessoa trouxe para você, devolva ela. Nem aprenda a ter o, o coisa. Mas tem pastor. Se tem pastor, né, você pode ser usado aí para poder fazer esse processo, mas devolva essa para os pastores. Porque depois que a pessoa fez libertação, ela vai crescer na palavra. Aí não precisa mais de certas coisas. Aí é esporádico. Né? Tem tempos e tempos que a pessoa volta, mas é esporádico. Pois bem, veja só. O que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar o que nós chamamos da ficha de aconselhamento, que é essa daqui. É a famosa fichinha de libertação. Qual é o propósito dessa fichinha de libertação? O propósito dessa fichinha de libertação é você mapear. Preste atenção aqui, queridos. O que é mapear? Vamos lá. Eu vou para o lado mais natural. Vamos fazer um mapeamento espiritual. Veja só. Vou pegar aqui. Eu sei que é, vai ser difícil de entender até pela dimensão da, das grandezas, né, das extensões, mas eu creio que você vai conseguir ver. Isso aqui é o mapa de Comodoro. Então, assim, é muito grande, assim, né, a extensão de terra. Isso aqui, na verdade, é a Grande Comodoro. Então, o que seria aqui mapear? Quando você, exemplo, eu estou aqui no Hotel Veneza e eu preciso ir lá no hospital. Eu preciso fazer o quê? Traçar uma rota. Eu preciso traçar um caminho entre o hotel e o hospital. Isso daqui é mapear. Eu traço uma rota de chegada. Então, a rota é difícil. Vai reto toda a via, anda 1 quilômetro, pronto, atravessou a cidade. Né? Chegou lá. Então, na verdade, quando você está fazendo todo esse mapeamento, né, você vai ver que você precisa traçar rotas. O que seria esse traçar rotas dentro da libertação? A gente está com a fichinha aqui. Veja só, a fichinha está aqui. Aqui você vai traçar a rota das maldições na vida de uma pessoa. Você vai traçar rota. É, tem. A gente ficou sabendo de casos. É raro, mas acontece sempre. Nem digo quem é. Então, veja só. É, quando a gente começa
entender essa fichinha, essa daqui não é a fichinha mágica. Essa é a fichinha de que vai te dar uma direção na onde está travado na vida das pessoas. Aonde há uma trava geral, aonde está tendo um ponto que essa pessoa ficou estagnada. Então, veja só. Veja só isso daqui. Como diria aqui, né? Olhe para mim aqui. Veja só, irmãos. O que, que eu aconselho vocês fazerem? Todas as pessoas, comece com o básico. Já faça uma grande renúncia com ela. Primeira coisa que você vai fazer, faz a grande renúncia. Vamos lá, vou te passar aqui. Ela tá no negócio aqui que não é. Vou transformar ela no arquivo aqui que dá para vocês abrirem. O que, que seria a grande renúncia? A grande renúncia é essa fichinha em uma oração. Isso é a grande renúncia. Tá aqui. Mandei para vocês. Então, a grande renúncia é grande renúncia. Então, abaixa aí no computador de vocês. O que, que é essa fichinha? Essa fichinha é a fichinha, é a renúncia da fichinha. Então, é como você passar limpo. Renuncio, 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 renuncio e renuncio. É? E aí, pum, passou. Passou a grande renúncia. Você fez a grande renúncia. Né? Fez, porque vai trazer a idolatria, a feitiçaria, as religiões, os traumas e tudo mais, os vícios. Pum, fez ela. Depois, é óbvio que a pessoa vai estar com a ficha preenchida, né? A gente vai explicar item por item. E dentro disso daqui, você vai trabalhar agora os pontos. O que, que é os pontos? Você chegou, atendeu a pessoa, fez uma grande renúncia, ouviu a pessoa, e a pessoa está lá, contando, fez, lembra? Beleza, olhou a ficha da pessoa, né? Conduz essa pessoa por uma grande renúncia. Ela vai renunciar a fazer um geralzão. E aí você vai começar, então, dentro disso, pegar pontos específicos aonde a pessoa está presa. Você vai olhando. Ah, eu estou com um problema nisso daqui. Beleza. Aí você, né, a gente vai explicar. Ah, tá. Ela teve contato com isso e com isso, com isso, com isso daqui. Olha, isso daqui na minha vida eu sinto que não flui. Ah, tá. Mas você já fez, é como que tomou, sabe aquele, você tomou o Anita, aquele remédio de verme que mata os principais? Aí depois você vai para aqueles agora que são que o Anita não pega, né? Você vai pegando aqueles outros que você vai agora fazendo a pessoa ver aonde ela errou, os comportamentos que estão gerando isso, a transformação, e aí você vai trabalhando isso daqui. Bem? Então, assim, dentro do mapeamento, a primeira coisa que a gente vai trazer é a área da idolatria. Irmão, essa é a primeira coisa. Ah,
Grupo fechado? Não lembro desse grupo. Libertação, libertação. Esse aqui é o grupo, irmão. Veja só. Então, a primeira coisa que a gente vai mapear é o envolvimento com o catolicismo. E eu volto a dizer aqui, eu tenho batido nessa tecla, a gente que está ali dentro do estudo do inverno, a gente pegou contra a idolatria, nós estamos batendo, fazendo um pente fino nisso daí. Então é interessante você até assistir, se você não está assistindo, porque ali a gente está trabalhando muito sobre o catolicismo. Então veja só, a questão aqui é, você vai fazer a pessoa preencher, porque aqui você vai ter já uma noção de quem ou qual foi a entidade que a pessoa se envolveu. Lembrando que não subestime o catolicismo. O catolicismo, na verdade, é o maior nível de bruxaria, feitiçaria, o maior nível de magia que você possa imaginar. O catolicismo é a base de trevas. Os pactos rituais de catolicismo são profundos e a gente não dá atenção nisso. A gente fica, uau, a pessoa foi feiticeira, foi bruxo. Meu Deus do céu, foi bruxo, né? E parece que é até um troféu, né? Norto, é que a pessoa é um ex-bruxo. Irmão, eu tenho mais medo de um ex-católico do que o ex-bruxo, entendeu? Porque o católico, ele se enfiou em tanta coisa profunda, porque ele foi trabalhando dentro dos cultos ao morto, a feitiçaria, a própria idolatria. Então, ela está travada em muitos lugares. É travadíssimo. Ela é uma carregadora de imagem. O católico, ele é o carregador de imagem. Ele vai botar a entidade nas costas. Então, ele vai ser um carregador de feridas. É terrível. É terrível. Sim, exatamente. Então, como que a gente começa aqui? Veja só. Primeiro, qual o nível de envolvimento? Ele fez ou ele entrou dentro do envolvimento? Primeiro, o nome da igreja que foi batizado. Por que o nome da igreja? Porque a gente vai entender que o batismo é a associação. Entendeu, querido? Aonde você é batizado, você está associado. O que me faz? Lembra que Jesus disse? O que crê e for batizado. O batismo sempre é a porta de entrada, é aquilo que te associa, é a conexão. Então, a igreja que você foi batizado aquelas águas estavam consagradas a essa entidade. Então, você passa a ser filho dessa entidade. Começa por aqui. Você começa a ter a filiação com essa entidade. Aí então tem o nome da igreja, que aí a pessoa fez o quê? Tomou, foi batizado, tomou hóstia, primeira comunhão, o crisma, o catecismo, o casamento, os cursos, os encontros, as jornadas, as missas. Aí vem as vestimentas, a água benta, a idolatria, tudo isso daqui, apesar que parece ser algo genérico, não.
ele vai estar linkado com a igreja que foi. Ah, tudo bem, eu fui batizado o quê? Na igreja da Senhora Aparecida. Beleza, aqui tem um pacto. A pessoa foi batizada, crisma, comunhão, mas era do Antônio. Então agora ele está ligado em outro pacto, meu irmão. Apesar de ser o catolicismo, apesar de ser a mesma hóstia, a comunhão e tudo, veja que há uma conexão, há uma consagração àquela entidade. Bem? Então a gente precisa, por isso, entender aonde essa pessoa foi batizada. Ah, mas ele não lembra. Aí é um outro caso. Aí a gente vai por revelação ou por um geral. Mas é interessante a pessoa ter aí um nome, porque essa aí é a entidade que ela foi dada, né? Que ela foi, ou seja, é o guia dela agora. Essa seria até mesmo a palavra. Essa aí se torna o guia dessa pessoa. É como no terreiro. A pessoa é batizada no terreiro, batizado aqui. Qual era a entidade que estava lá quando ela foi batizada? A igreja luterana, ela é um católico meio que coisado, né? É um católico renovado. O luteranismo, ele está muito linkado à religião, a um comando de Beelzebul. Então aí vai ter a dureza, tem o racismo, né? Não sei se né, que tu era, mas onde a gente frequentava eles era racista demais, então eles tinham essa marca, né? É tudo, não, é tudo a mesma farinha. Exatamente, ali você está inserido nisso. Então você vai para todas as questões que a pessoa. Então ela vai ter que renunciar a tudo isso. Segunda coisa, ela fez promessa para quem? Porque se ela fez promessa, ela fez uma consagração. Ela já fez alguma promessa para algum santo? Se ela fez promessa, ela já fez uma devoção, já foi um nível a mais. Se essa pessoa ela fez promessa a alguém, ela se identificou e é como que se fosse assim, sabe? Ela fez uma faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, ela vai se enfiando no comportamento e essa entidade vai tendo forma, ou seja, é como que essa pessoa, eu vou dizer de um modo geral, a pessoa entra na igreja, ela é assistida por aquele pastor, mas ela começa a querer se enfiar nos ministérios. Então ela vai se tornando mais íntimo dessa liderança, a ponto de ter essa liderança como realmente o mentor dela. Então, as pessoas que entram para a Igreja Católica, ela tem a cobertura daquele santo daquela igreja. Mas à medida que ela vai se enfiando, primeira comunhão, crisma, catecismo, blá, 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 promessa e tudo, ela vai se tornando mais íntimo dessa entidade. Essa entidade vai ganhando forma na vida dela. Por isso, quanto mais ela se envolveu, mais deformado ou mais a forma dessa entidade ela tem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma outra coisa, veja só, aí vai por sintomas, né? Aí vai por um geral. Veja só, queridos, a Igreja Católica trabalha com uma coisa chamada sacramentos. O que são os sacramentos? Sacramento é tudo aquilo que envolve salvação. Por isso a igreja tem os 7 sacramentos. A pessoa precisa desse sacramento para obter salvação, que seria o batismo, quando criança, por isso que tem que ser batizado, senão morre pagão, e se morrer pagão vai para o purgatório. Então ela tem o sacramento do batismo, do casamento, da crisma, da primeira comunhão, do catecismo, da, do confessar o padre, e esqueci o último. Eu sei que são 7 sacramentos. Então, isso tudo é que a pessoa vai tendo, ou seja, vai se conectando. Pois bem, aí nós vemos, né, os movimentos carismáticos,
o, os movimentos marianos, o Vaticano e tudo mais. Então, vê qual foi o envolvimento. Por exemplo, foi franciscano? Vamos aqui. Foi mariano, franciscano, Eucaristia, o filho de Maria. Cada um desses daqui é um pacto diferente. Foi franciscanos, franciscano, espírito de miséria. Extrema-unção, extrema-unção, verdade. É, sim, se eles forem crianças, sim. Ela se envolveu e tá impregnado, né? Vamos orar aqui, coloca a tua mão no ouvido aí, Gleice. Pai, em nome de Jesus, nós proclamamos agora toda retaliação, toda seta contra o vida da tua filha caia por terra. Nós proclamamos agora que todos os argumentos de Satanás, todas as questões que Satanás tenta agora para distrair ou para poder impedir que ela ouça, nós proclamamos: caia por terra agora, seja quebrado todas essas obras malignas, setas inflamadas. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Então, cada um desses movimentos, os movimentos marianos, Eucaristia e Filho de Maria, são um nível de pacto. Bem, vamos lá, vou pegar aqui. É, essa questão do o movimento mariano, ela é a consagração do coração. Então, é uma turma, né, que ela tem que. Ele é um. São três fases, ou três compromissos, que é viver o batismo, testemunhar a comunhão e a unidade e o compromisso da conversão. Então, esse é o movimento mariano, né? O movimento sacerdotal mariano. Ele, eles fazem com que as pessoas fiquem presos, né, a esse coração de Maria. Então, a emoção dessas pessoas, veja, o movimento franciscano é o movimento da miséria. O mariano é o movimento que eles foram presos nos seus corações. Então, elas passam a ser os beatos, né? Os filhos de Maria já é um outro movimento. É, e a gente tem os ministros da Eucaristia, que aí já está envolvido com a liturgia. São tudo envolvimento. Então você vai ver duas linhas, né? O movimento mariano e o franciscano. Outra coisa, qual era o santo que essa pessoa tinha devoção? Aqui, essa entidade vai ter muita base na vida dessa pessoa. Então seria interessante, né? Fez promessa para alguém, essa pessoa já acendeu vela para alguém, para que santo, né? Que santo que pedia, que não sei o quê, ou seja, trabalhar esse ponto para que essa pessoa, para que entenda qual é esse santo, e trabalhando sempre com uma coisa que a gente chama sincretismo. Irmãos, pega sempre isso, né? Vou dar uma base aqui. Cuidado com isso, porque geralmente é um pouco pesado, né? Os ambientes, mas só para que vocês entendam. Se você está numa libertação, você vai trabalhar, vamos lá, trabalhar sincretismo. Exemplo, é, São Judas.
Aí, sincretismo com Umbanda. Pegou aqui, ó. Quem que era o São Judas? Na Umbanda era Xangô. Aí você vai trabalhar em cima disso daqui. A pessoa fez promessa para quem? Ele não fez para Judas. Na verdade, ele estava linkado a Xangô. Porque o Brasil, ele está linkado muito, 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 muito ligado à cultura afro. O Brasil, ele tem a base da cultura da nação brasileira é a cultura afro. No entanto, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Hein? Então a gente vai ver. Quem que é o Judas? Judas ele trabalha muito na questão da cabeça, viu? É o pacto da cabeça. O pacto de Judas é levar a cabeça. A gente tem que fazer a cabeça de cera, leva lá. Então, são as enfermidades, loucura, né? Problema mental. Judas ele tem, né? Esquizofrenia, bipolaridade. Judas trabalha nisso. E muitas outras coisas, né? Mas tá nessa questão. Veja só. Vamos lá. Então, sempre trabalhando o sincretismo. Qual era o santo de devoção dessa pessoa? Outro, ela fez as procissões, foi para Aparecida do Norte, Trindade, Abadiânia. Aí entra aqui agora, olha, os benzimentos. Então, todo católico ele tem a questão do benzimento. Ah, não, foi lá, né, tava com vento cruzado, tava com espinhela caída, né, tava com quebrante. Aí botou a fitinha vermelha lá, tomou a garrafada, né, foi lá no benzedor. Eu tenho que ver, Edna Palmelo. Não... A Badiânia, ele está ligado ao espiritismo. A Badiana é o João de Deus, né? Ele que comandava. Então, quem comanda lá é a nova era. Então, normalmente, em Abadiânia, Palmelo e Abadiana, essas coisas aí, está ligado muito à questão espírita, né? Aí você já vai para o lado é, o lado espiritual da coisa. Geralmente lá está cirurgia espiritual, energização. Então já vai para um outro lado, que já é o lado linkado ao a, a, a feitiçaria. Festa de Iemanjá, Aparecida do Norte já é um lugar. Trindade Aparecida é um lugar, já é o ambiente. Aí a pessoa que foi lá, ela vai deixar lá, então ela está presa naquele ambiente. Tem que tirar ela de lá. Porque os pés dela fez a romaria. Então ela está ligado no caminho. Então ela tem que sair de lá. É, Depois, acendimento de velas. Irmãos, todas as pessoas que teve acendimento de velas, ela teve um probleminha, ela vai ter um probleminha com espíritos da sepultura. Por quê? Porque ela fez o acendimento de vela aos mortos. Vela para as almas. Quais são as almas que vêm? Não é a alma do morto, são os espíritos familiares. Dois, anjo da guarda, quem que vem? Espírito familiar. Vela para si, espírito familiar. E dos 7 dias piorou, que são as obras de sepultura. Então, quem acendeu vela dentro de casa, a casa está linkado aí a muito essa dinâmica de portais para espírito. Então, vai ver vulto, vai ver audição de vozes, né, chamando o nome, vulto passando, aquela coisa toda, né? Aí tem a questão do bolo do aniversário, né? Que virou uma polêmica o bolo do aniversário, né? E é interessante essa questão do bolo, porque a cultura mesmo da vela do bolo, não falo nem do bolo, né? Mas a velinha é realmente o apagar, e era um culto a Lilith, né? Eu sempre gosto de saber da onde veio a cultura.
É óbvio que a gente não tem que ficar fissurado e bitolado, mas eu vou tirar de mim. Você entendeu? Eu vou tirar de mim. Então, o que eu digo hoje é aquele negócio, meu irmão, o que que a gente faz? Da onde veio? Por que que a gente faz isso? Da onde veio essa tradição? É isso que eu tenho pesquisado. Da onde vêm essas tradições? Você entendeu? Da onde está vindo essas tradições? Por que que a gente faz isso? Aí você vai buscar a raiz disso tudo, tá lá no, tá lá na bruxaria, né? Beleza. As rezas, Ave Maria, Terço, Rosário, Novena, Trezena, Quarentena, Santa Cruz de Caravaca, São Cipriano, Pedra da Lua, São Marcos, São Manso, das Sete Velas, Santa Clara, Salve Rainha, Credo. Então é, são rezas de consagrações, de invocações, né? E aí os sinais da cruz. O sinal da cruz, na verdade, é a cruz invertida fechando o corpo. Se você pegar aqui o sinal da cruz, você vai ver que o sinal da cruz aqui, quer ver? Ele é um fechamento de corpo. E na verdade, ele passa a ser uma cruz invertida. Ó, você vê que o lado maior fica para cima. Então ele passa a ser mais uma cruz invertida, ó. Você entendeu? Ele é mais uma cruz invertida do que um. Ele na verdade é um fechamento de corpo. Então a pessoa que faz sinal da cruz na onde? Sinal da cruz na frente do cemitério. Você já viu que tem alguns. Ah, isso, que são os três, né? Que ele faz assim, assim e assim, né? São os três. Então, se você parar para pensar, o sinal da cruz, ele está linkado aí mesmo dentro de um fechamento de corpo. É, por quê? Porque isso daqui, ele tá, é como que abrindo. E aí você vai ver que, geralmente, é na imagem, no cemitério e na igreja. São geralmente três, já viu que são três lugares? É no cemitério, em frente da igreja e diante de uma imagem. Esses geralmente são os lugares que se colocam ou fazem o sinal da cruz. O interessante dessa fichinha aqui, irmãos, que a gente pegou, é que ela já vem com uma orientação. Eu achei bem legal, né, o pessoal que elaborou essa ficha, porque essa daqui é diferente da Neuza. O da Neuza eu acho que era 5 páginas, 7 páginas, daqui é 15 páginas. Ela vai pegando com alguma orientação. Você já ouviu falar? Sim, sim, Gleice, são portais de sepultura. Porque a Igreja Católica é o lugar do culto aos mortos, o cemitério, que é o lugar dos mortos, e a imagem, que é a imagem de um morto. Então está sempre ligado à sepultura. Pode sim, pastor. Coloca lá. Então é interessante que aqui, ó, expulsar os demônios que estão por detrás das imagens, quebrar a ligação entre a alma e o espírito pela oração dos mortos, Maria e os santos, expulsar o principado de Aparecida, a exaltação, toda investidura de funções, consagrações na Igreja Romana, desfazer a lealdade ao Vaticano e desfazer a comunhão por sair dela. A descomunhão, a excomunhão, perdão. O que é excomunhão?
A excomunhão são os conjuros. E isso daqui a igreja evangélica faz. Você sabia disso? Irmão, a gente tem uns negócios, uns mantinhos feios. Quantas vezes a gente já viu gente que saiu da igreja e saiu debaixo de maldição? Agora você vai ver, você saiu, as coisas vão dar errado na sua vida. Isso é excomunhão. A excomunhão da igreja católica seria isso. É fazer as pessoas, né, os conjuros, as pessoas agora, elas recebem conjuros para que tudo vá mal na vida delas. É, tem, daí tem. Aqui, veja só. Olha que interessante aqui, ó. Expulsar os demônios que estão por detrás das imagens. Qual a imagem que essa pessoa adorou? Então, você vai desconectar. Dois, quebrar a ligação. Porque se essa pessoa fez uma invocação a essa imagem, ele se ligou ao espírito da sepultura. Por isso, todo católico está ligado à sepultura. Todo católico está ligado aos abismos da sepultura. Então, veja, irmão, se você for num culto católico, você está num culto fúnebre. Literalmente um culto fúnebre. Não há alegria nenhuma. É um negócio pesadaço mesmo. Dois, você então tem que fazer o quê? Veja só, essa é a primeira questão aqui. O que que você vai fazer? Você vai expulsar por detrás dessas imagens o que estava ligado. Dois, desligar a alma dessa pessoa desses pactos que ela fez. Três, você vai expulsar o principado de Aparecida, porque todos estão ligados a Aparecida, então todos serão castrados. Todos os católicos são castrados no gerar. O gerar dessa pessoa está comprometido. E quando essa pessoa sai do catolicismo e entra no protestantismo, ele se torna um déspota. Aí você vai ver qual é o problema. As pessoas saíram do catolicismo e foi para o protestantismo com a mesma base de consagração. E aí eles tornam as suas basílicas evangélicas agora, onde eles se tornam os próprios ídolos. Não temos o São João, mas tem o São Apóstolo, o São Pastor, o São Evangelista, o São Missionário. Então, ele tem essa questão aqui. Nós precisamos entender que se nós não tirarmos, porque os nossos pés estiveram lá, então levar essa pessoa ao nível de arrependimento. Irmãos, arrependimento. Lembre-se, não é o fato dela repetir a oração, ela se arrepender, ela tem que se arrepender porque ela exaltou Maria. Ela investiu Maria, ela entregou, irmãos, preste atenção, o ídolo, quanto mais humanos dá a ela essa armas que ele tem, ele coroa, ou seja, ele está tirando de si e entregando para outros. Nós somos os governantes. Então, quando nós idolatramos, nós pegamos a nossa coroa de ser humano e entregamos a esses demônios. Por isso eles se tornam mais fortes, mais poderosos. Então, o que nós temos que fazer? Pegar as nossas coroas, pegar as nossas armas, pegar as nossas coisas que deixamos com esses espíritos ao fato de coroarmos e exaltarmos. Então, as investiduras, as funções, as consagrações, tem que quebrar isso e tomar isso santificado em Cristo Jesus e desfazer a lealdade que foi feita com o Vaticano e quebrar as palavras de conjuros que a igreja lança. Amém? Então, tarefa para casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir essa primeira, só esse número 1 aqui. Vocês vão imprimir. Vocês vão preencher. E aí vocês vão fazer isso em vocês. Primeiro é vocês com vocês. Senhor, eu quero... Entenda, irmãos. Você vai orar. Vamos lá. Uma coisa que eu estivesse fazendo aqui, né? Fiz lá a procissão, fiz lá batismo. Eu vou pedir perdão. Então, vou ter meu momento de pedir perdão. Senhor, eu estou aqui, eu quero te pedir perdão. Porque eu carreguei imagem.
porque eu fiz isso. Então, o teu momento com Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu abri portais, eu fiz isso daqui, eu fiz o sinal da cruz em frente ao cemitério, tive ligado ao ambiente de morte. Senhor, me perdoa porque eu desonrei a tua palavra. Aí você vai para a tua oração. Eu desonrei a tua palavra, eu desonrei a tua santidade, eu coroei outra entidade que é no seu Senhor, eu dei a exaltação. Então você vai fazendo o teu momento de arrependimento. Faça todo o teu momento de arrependimento. Fez o teu momento de arrependimento? Você vai começar. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio a meu batismo na igreja católica fulano de tal. Eu renuncio a minha primeira comunhão. Eu renuncio o crisma. Eu renuncio o catecismo. Eu renuncio. Eu me desligo. Então, você vai fazendo a tua oração. Apesar de termos a grande renúncia, eu não quero que você esteja pautado nisso. Eu quero que você faça, criando as tuas palavras. Porque quando você for conduzir a pessoa, você vai conduzir a pessoa. Irmão, vai lá, diga assim comigo, em nome de Jesus. Então a pessoa vai repetindo a tua oração. Entendeu? Então você vai treinar. Durante esses próximos 6 dias, você vai, pelo menos umas 2, 3 vezes, passar a limpo isso daqui. Tem o teu momento de arrependimento, tem o teu momento de confissão e tem o teu momento de renunciar. Senhor, eu quero me desligar disso daqui. E você vai criando a tua oração. Então você vai treinar com você. Semana que vem, você vai treinar com outra pessoa. Então você vai pegar uma outra pessoa que não seja tão carregada, né? Não queira pegar o ex-bruxo feiticeiro da sétima dimensão. Então, pega alguém mais levinho que você conhece e fala assim: vem cá, deixa eu fazer uma oração com você aqui. Aí pega a pessoa, olha, tal, olha, uma pessoa que acredita, um crente que acredita, pode ser o teu marido, tua esposa, teu filho, alguém ali. Fala para ele preencher, preenche aqui, e você faz Irmão, vamos junto aqui? Olha, explica para ela, irmão, entenda, explica para ela isso daqui. Olha, você teve envolvimento, e a palavra do Senhor diz. Aí você pode usar, por exemplo, Êxodo capítulo 20. Ó, não prestará culto a nenhum outro, não, não sei o que, tal, tal, porque aquele que faz, o Senhor castiga a terceira e quarta geração. Você entendeu que você feriu a santidade de Deus? Ah, entendi. Você entendeu que isso é mal, que você pode estar sendo caçado? Entendi. Então vamos lá, vamos se arrepender disso? Aí você vai conduzir essa pessoa a esse arrependimento. Entendeu? O módulo é bacana que você vai ter uma base, né? Mas se você quer entrar e não ter problema de apanhar um pouco, Salmo 115, proclamar isso, se desligar. Na grande renúncia vai ter o Salmo 115, pedaços do Salmo 115. Amém, queridos? Então, antes de conduzir alguém, primeiro você tem que se conduzir. Não, você não pode bater em alguém que você está ligado. Entendeu? Você não pode bater em alguém que você está ligado. Ficou alguma dúvida? As festas a gente entra depois. Ficou alguma dúvida, irmão, nessa questão? Tem alguma uma questão a ser pontuada? Vai ficar salvo. Então, Santa Luzia a gente vai trabalhar no outro grupo. É ungir. Se a casa é tua, faça o processo de remissão da casa, do terreno. Se a casa não é sua, unja e expulsa todos os demônios, o sangue derramado, recolha, entregue nas mãos de Jesus. Amém.
Obrigado, Gleice. É, entenda aqui, veja só, irmãos, entenda que esse primeiro passo não tem nada com o antepassado, tá ligado a mim. Você entendeu? Por isso que eu digo, mapeamento é, é, é detalhes. Passo um, passo dois, passo três. Então, o primeiro passo é o meu envolvimento com o catolicismo. É meu. É óbvio que tem dos antepassados, se você já conhece que os antepassados teve ligado a isso, vai lá e se desliga. É óbvio. Mas, nesse caso aqui, né, o passo que a gente está trabalhando aqui é o envolvimento, que a gente tem com as obras dos antepassados. Amém? O credo tem que ver se esse credo é o credo da igreja presbiteriana, porque lembra que a gente viu, não foi, a gente teve uma aula chamada Reforma Apostólica, que eu falei sobre os concílios. Então, o credo ele foi mudando até chegar nesse credo que a gente tem hoje, mas o credo ele começou com os pais apostólicos da igreja. Por quê? Onde foi surgindo os credos? Aonde as autoridades na verdade, as questões de Jesus foram sendo confrontadas. Então, a natureza de Jesus. Então, cada vez que eles entravam no concílio e colocava, é, 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 eles afirmavam algo, eles colocavam um credo. Então, eu creio no Senhor Jesus, que ele nasceu no... Então, ele era uma confissão de fé. Então, hoje nós temos o credo como a reza da Igreja Católica, mas ele não foi assim desde o início. Ele foi modificando, a Igreja Católica tomou. Então, o credo era uma confissão de fé. Então, tem que ver que credo que foi declarado, né? Mas aí depois a gente entra nas egrégoras, irmãos. Aí a gente tem que desligar de algumas coisinhas aí. Uh, mais alguma? Ficou alguma dúvida? Com mais algum? Ninguém? Então, quero orar com vocês, liberando vocês para esses 7 dias fazerem essas renúncias. Lembre-se, querido, vocês agora entendemos que vocês estão crescendo. Se vocês querem fazer isso, entendemos que vocês estão crescendo. Então, nada de ficar olhando só para si. Então, você vai treinar em você, mas pensando que você vai ser uma ferramenta do Senhor para ajudar na libertação. Amém? Por isso que a gente chama de nível 2 ou módulo 2, mas não é porque você vai ficar superior, mas é porque agora a gente está trabalhando não mais para nós, trabalhando agora para ser ferramenta para outros. Amém? Depois tem o nível 3 que já é na parte cósmica, galaxial, né? Então é outra coisa. Mas vamos lá. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, esses que estão aqui hoje, e aqueles que ouvirão, e cumprirão essa tarefa. Pedimos a tua misericórdia, enquanto eles estão treinando, enquanto eles estão amadurecendo, Senhor, essa ideia, à medida que os teus filhos forem se desligando do catolicismo, traga discernimento a eles, traga, Senhor, um profundo arrependimento por todo o envolvimento que eles tiveram com essas entidades, que eles possam, Senhor, sentir no coração deles, no corpo deles, na alma deles, Senhor, a, a profundidade desse pecado e que eles possam se arrepender, Senhor, para que eles sejam curados por completo e serem ferramentas para ajudarem outros. À medida que os teus filhos estiverem liderando em outras pessoas e conduzindo ao nível de arrependimento, que eles sejam, Senhor, também guardados e protegidos contra toda retaliação do inferno. Por isso, eu libero, Senhor, para esses 7 dias, os teus filhos entrarem nesse nível de arrependimento. Nós liberamos no reino espiritual para que eles entram e saiam sem serem vistos pelos inimigos, mas só pelo Senhor. E o Senhor castigará os inimigos que tentam contra os teus filhos.
Nós pedimos que o Senhor traga revelação nesses dias e desconecte os teus filhos de todas as obras das entidades marianas, franciscanas e todas as obras, Senhor, do catolicismo e do culto africano. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aí eu vou dizer o seguinte: é interessante você estar sempre fazendo, passando em revista. Passa em revista a tua vida. É muito bom. De tempo em tempo, por isso que eu digo, de tempo em tempo eu vejo e falo assim, apóstolo, olha, eu estou precisando, estou sentindo que isso daqui, ora por mim, isso daqui. É aquele negócio, né? Que você sente que uma área está travada, peraí, vamos tentar mapear isso. E mapeamento é para isso, é mapear onde está um problema. Só para isso serve. Sim, está gravado. Eu já vou postar. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom descanso. E façam a tarefa. Se der algum tilico-tico, chama lá no grupo, né? Manda lá que a gente ora por vocês. Deus abençoe, queridos.